Para vocês que ainda não me conhecem, que não me acompanham nas redes sociais, eu sou o delegado Laércio. Nós estamos aí diante do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Temos elaborado aí alguns vídeos com dicas rápidas para o concurseiro que quer enfrentar esse concurso. Não é demais repetir que trata-se do concurso mais esperado do ano. Mais de 1.800 pessoas serão contratadas pela Polícia Civil do Distrito Federal. Nós estamos nesta casa há quase 22 anos, quase 10 desses 22 dedicados ao estudo e ao ensino, como ex-professor da Academia da Polícia Civil, hoje Escola Superior de Polícia, do antigo CESP-UNB, que aliás é a instituição que está organizando o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. E estamos dando a nossa humilde contribuição àqueles que sonham com um cargo na Polícia Civil. Aqueles que já nos acompanham pelas redes sociais, estão aqui as nossas redes sociais no banner aqui atrás, têm recebido vídeos com dicas de concurso, comentários a respeito do edital. Aliás, nós comentamos no vídeo anterior que o edital é a Bíblia do concurseiro. Você não vai dar um único passo sem estar de olho, atento, examinando e estudando o edital do concurso. Além dessas dicas, além da nossa experiência de vida como delegado e como professor, vamos estar transmitindo a vocês algumas videoaulas. Qual o objetivo dessas videoaulas? Trazer ao candidato ao concurso da Polícia Civil um resumo orientador para auxiliá-lo na compreensão de determinadas disciplinas. Por que resumo? Porque você, concurseiro, não poderá se conformar apenas com a videoaula, com o conteúdo que estaremos passando para você durante esses 30 ou 40 minutos que estaremos em contato. Você irá usar esse conteúdo como um orientador, um direcionador de estudo. Já falei, baseado nessa experiência de vida que temos com o concurso público, mas você irá aprofundar este conhecimento, partindo para os livros, vendo outras videoaulas, ou quem sabe até mesmo através de conteúdos de internet, você irá aprofundar o conhecimento que estaremos transmitindo a vocês aqui. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos apresentar noções de processo penal. Como já falamos, o edital é teu guia. Então você vai chegar aqui na disciplina Processo Penal e vai estar acompanhando. Digo isso, amigos, porque mais da metade dos candidatos a cargo público, dos concurseiros, se perdem na hora de estudar as disciplinas do concurso, porque não estão atentos ao que exige o edital. Óbvio que se lá na tua prova cobrarem alguma coisa que não esteja aqui, você vai entrar com a impugnação da questão. A não ser que você tenha acertado, óbvio. Mas, na dúvida, você vai impugnar, porque esta é a lei que rege o concurso. Então, no tema processo penal, noções de direito processual penal, disposições preliminares do Código de Processo Penal e inquérito policial. São esses os temas sobre os quais faremos rápidas considerações e que naturalmente deverão ser cobrados na tua prova de concurso porque está dentro do teu edital. Então, o concurseiro que tem essa consciência da importância do edital, que pretende usar racionalmente o tempo, ele só começa a estudar depois que analisa o edital. Tenho visto algumas videoaulas na internet e percebido que alguns professores, com todo respeito, viajam muito, divagam muito. Nós pretendemos ser objetivos e direto ao ponto, fazendo análise que te ajude a compreender o tema, mas sem muito devaneio. Uma síntese, um resumo, é verdade, mas direto ao assunto. Então, a videoaula de hoje, vamos começar com o conceito de direito processual penal. Para que você entenda o conceito de direito processual penal, é importante que você comece sabendo a diferença entre direito processual penal e direito penal. E digo isso porque, além de ser um assunto muito recorrente em provas de concurso, tenho percebido profissionais do direito, advogados, etc., policiais, confundirem esses conceitos.
E a boa compreensão da matéria passa por você analisar o campo de abrangência dessa matéria. Então, amigos, o direito penal, ele preocupa-se, é uma ciência dentro do direito, que preocupa-se em analisar as condutas humanas e fazer a previsão das figuras criminais. Então, quando você estuda, por exemplo, o conceito de homicídio, matar alguém, você está estudando direito penal. Quando você estuda o conceito de crime, lei penal no espaço, lei penal no tempo, você estará estudando direito penal. Define condutas, comportamentos vedados pela lei. Esta é a preocupação do direito penal. Então, quando você observa um comportamento humano e quer saber se aquele comportamento é um comportamento criminoso, você quer adequar a conduta à norma, você procura o Código de Direito Penal, onde se prevê os tipos penais, os crimes e suas punições. Isso é direito penal, é uma regra de conduta, é uma regra que procura criar punições, procura responsabilizar alguém que comete determinado comportamento proibido na lei penal. Já o processo penal ou o direito processual penal, ele preocupa-se em estabelecer um conjunto de normas, um conjunto de regulamentos, um procedimento voltado a punir alguém que cometeu um crime, ou seja, alguém que desrespeitou a norma penal estabelecida pelo legislador, não é? Agora, no momento de ser responsabilizado por isso, ele irá enfrentar um processo penal. E é o direito processual penal quem vai estabelecer o conjunto de normas, o conjunto de regras, sob os quais você estará submetido no momento em que você for responder a um processo penal. Então, o direito processual penal, ou simplesmente o processo penal, ele regulamenta os modos, os meios pelos quais você irá responder ao processo, como ele vai tramitar perante o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está inserido no contexto de tripartição de poderes. No Brasil, nós temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E o direito processual penal, ele vai estabelecer quais os órgãos ficarão responsáveis pela punição diante do cometimento de alguma infração penal. Então vamos dar um exemplo para você entender mais rapidamente. Se você cometeu, por exemplo, um crime penal, um crime militar, você será responsabilizado diante dos órgãos da justiça penal militar. Se você cometeu, por exemplo, um crime de ordem eleitoral, existem normas que estabelecem o regulamento, o meio, o modo pelo qual os órgãos da justiça eleitoral irão lhe responsabilizar pelo aquele crime eleitoral. Então, caro concursando, está claro que é o direito processual penal quem irá estabelecer os órgãos do Poder Judiciário incumbidos de fazer a aplicação da lei penal. Tá? Vamos aqui para o conceito de processo. Você já entendeu a distinção entre direito processual penal e processo penal. O direito processual penal é uma área da ciência jurídica encarregado por disciplinar a tramitação de um processo na justiça, de estabelecer o órgão do Poder Judiciário que ficará responsável pela tua responsabilização, por te responsabilizar diante de uma infração penal. Já o conceito de processo penal trata-se de um conjunto de medidas tomadas, o conceito de processo penal. Trata-se de um conjunto de medidas tomadas para atingir determinado objetivo. Então, o processo em si
não serve para nada. Ele é apenas um instrumento, um mecanismo utilizado pelo Estado para estabelecer medidas, formas que visam atingir determinado objetivo. Então, o processo nada mais é do que uma sequência de atos pré-definidos. Nós vamos já trazer para os senhores alguma coisa sobre os princípios que regem o processo penal. E você vai perceber que todo processo ele é formado como uma sequência de atos pré-definidos. Não pode haver surpresa. Um outro conceito muito interessante de processo penal é que seria a ciência que regula o meio em que o Estado irá utilizar para intervir nas liberdades das pessoas. Vamos repetir. O processo nós entendemos como o meio utilizado pelo Estado para intervir nas liberdades das pessoas. Vamos falar daqui a pouco sobre os princípios que regem o processo penal e você irá entender melhor isso. Eu trouxe aqui, como já falei para os senhores, sou delegado de polícia há 22 anos, então minha matéria-prima de trabalho é o inquérito policial. E apenas para ilustrar o que falamos sobre o processo, conceito de processo, para que ele serve, como é que o Estado se vale deste mecanismo, desse instrumento para aplicar a lei penal, nós vamos usar este exemplo que estamos na mão, né? Isso aqui é um inquérito policial, mas imaginemos que fosse um processo penal, porque eles têm assim materialmente a mesma composição, a mesma forma de apresentação física, né? Estaria aqui a capa do processo. Logo em seguida nós poderíamos ter, por exemplo, uma denúncia formulada pelo Ministério Público, não é? O despacho do magistrado recebendo aquela denúncia ofertada pelo Ministério Público, e aí viria uma sequência de atos processuais, como, por exemplo, a oitiva de uma testemunha, a juntada de um documento, como, por exemplo, o interrogatório do próprio acusado. Então, esta seria a forma, o meio físico, o meio material de se confeccionar um processo penal. E este processo seria um instrumento usado pelo Estado para fazer valer o direito penal, para fixar uma pena, uma retribuição àquele que cometeu o crime. Vamos falar um pouco sobre os sistemas adotados quando o tema é processo penal. Nós temos pelo menos 3 sistemas processuais. Nós temos o sistema acusatório, temos o sistema inquisitório e temos o sistema misto. Por que misto? Porque teríamos dentro do mesmo sistema, da mesma normatização no regime jurídico brasileiro, a presença de uma fase inquisitorial, que nós vamos chegar nela, e uma fase acusatória. Então, a junção desses dois sistemas, o sistema inquisitorial e o sistema acusatório, é que levaria o Estado a adotar o sistema misto de imposição da pena ou de processamento do cidadão. O nosso Código de Processo Penal escolheu como sistema o sistema acusatório. Sistema acusatório, tá? Onde o processo penal inicia-se, tem seu primeiro momento através da atuação do Ministério Público, por exemplo, através do oferecimento de uma denúncia ou através de uma queixa-crime apresentada por um cidadão, por uma pessoa privada, uma pessoa física, uma pessoa natural. Então, nós poderíamos iniciar o processo penal com uma queixa-crime apresentada por um cidadão comum, num caso de ação penal privada, mais na frente vamos falar melhor sobre isso, ou poderia iniciar-se por uma acusação formulada através de uma ação penal proposta pelo Ministério Público. Este é o sistema acusatório. No Brasil, nós temos a separação bem clara das funções dentro do processo. Nós temos um indivíduo que exerce a função de acusador, que no caso, em regra, é o Ministério Público,
mas poderá também haver a chamada queixa-crime do particular. Temos a pessoa incumbida por celebrar, realizar a defesa, o seu defensor, que no caso deve ser um advogado, um defensor público, enfim. E temos o ente encarregado pelo julgamento, que é, naturalmente, no sistema brasileiro, no sistema acusatório, a pessoa do juiz. Então, o Código de Processo Penal, caso venham te cobrar isso na prova, optou pelo sistema acusatório, porque o processo inicia-se pela formulação de uma acusação. E dentro deste mesmo processo irá atuar o indivíduo responsável pela tua defesa, como já falamos, e por fim, o indivíduo ou a parte processual responsável pelo julgamento. Bom, temos também no sistema brasileiro a fase inquisitorial. Esta fase inquisitorial, ela é também chamada de fase pré-processual. Por isso que o sistema brasileiro é o sistema acusatório, porque na fase inquisitorial ou pré-processual, nós ainda não podemos afirmar que existe processo. Por isso que o nome é fase pré-processual. Então, o inquisitório é característico do inquérito policial que não se insere no contexto de processo, e sim na fase pré-processual. Para que você entenda melhor estas noções iniciais do processo penal, além do conceito de processo penal, do conceito de direito processual penal, de falarmos sobre o sistema escolhido pelo legislador brasileiro, que é o sistema acusatório, nós vamos passar rapidamente ao comentário de alguns princípios que norteiam o processo penal. O que são princípios? São regras básicas que não podem deixar de ser atendidas. O descumprimento de um desses princípios, seja lá o mais simples deles, leva o processo à sua absoluta nulidade. O princípio nada mais é do que a base. Quando você vai construir uma casa, um prédio, você começa construindo a base e não o telhado. Então, o princípio é isso, são os alicerces, né? São os pilares sobre os quais se deverão construir todas as regras do processo. E qual a importância do nosso processo ser construído, sedimentado em cima de todos esses princípios que vamos comentar? A importância é da garantia de liberdade que todo cidadão, que é inerente ao ser humano. O Estado não pode colocar as mãos no teu patrimônio, tirar a tua liberdade, submeter você ao cumprimento de uma pena, sem que, primeiramente, te submeta a um processo dentro dos parâmetros estabelecidos pela Constituição brasileira. Em outra ocasião, em uma aula, em um curso preparatório para concurso, nós começamos ministrando as nossas aulas de direito penal e um aluno, de forma muito inteligente, levantou a mão e disse: professor, eu entendo que antes de qualquer aula de direito, qualquer matéria de direito, se deveria primeiro conhecer o direito constitucional, a nossa Constituição da República, que está aqui em minha frente. E o aluno, analisando bem, estava coberto de razão. Afinal de contas, é a Constituição brasileira que estabelece os parâmetros, os pilares, as normatizações maiores para todos os outros ramos do direito, seja o direito penal, o direito administrativo, o direito processual penal. A norma basilar para estes direitos todos é a Constituição Federal. E não é diferente quando o assunto é processo penal. O processo penal vai beber nessa fonte maior. Na Constituição Federal de 88 é que o processo penal vai se embasar para que possa se desenvolver como ciência própria, como ciência autônoma. Então, todos esses princípios que regem o processo penal e que são extremamente cobradas em provas de concurso,
principalmente concursos da carreira policial, onde aquele que se propõe a investir nesta carreira vai defender o cidadão, vai ser um servidor da sociedade. E como é que você vai servir a sua sociedade se você não conhece quais são as regras de convivência? Se você não sabe respeitar as leis, os princípios e a tua Constituição. Então, o policial é o primeiro defensor da Constituição e dessas normas e desses princípios. Por isso que este assunto é tão cobrado em provas de concurso. Então, fica atento, concurseiro, sempre que tu for estudar qualquer disciplina, começa entendendo quais são os princípios que regem essa disciplina, quais são os pilares sobre os quais ela está sedimentada. O primeiro princípio do processo penal, que está esculpido na Constituição Federal, é o do devido processo legal. Quando a gente fala do princípio, você fica meio perdido. Devido processo legal. Agora, quando a gente começa a explicar, dar exemplos, falar de questões do dia a dia que mostram a importância desse princípio, aí você rapidamente vai entender o que significa devido processo legal. Se cair na tua prova, você vai acertar de cara, né? A síntese do significado do princípio do devido processo legal é aquela que diz que não se pode privar ninguém de sua liberdade e nem de seus bens sem o devido processo. Acabamos de falar sobre isso. Isso é devido processo legal. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade e nem de seus bens sem o devido processo. Então vamos dar um exemplo aqui bem simples. Você passou 10 anos sem pagar o IPTU da sua casa. Passou por crise econômica, ficou endividado, precisando de ajuda do cunhado, do pai, e agora o Estado não encontra outro meio de ser ressarcido por aquele prejuízo, por você ter deixado de contribuir com o teu IPTU, se não for retomando aquele imóvel que te pertence para se ver ressarcido daqueles impostos, no caso, imposto predial e territorial urbano, IPTU. Mas para que isto aconteça, o Estado vai ter que te submeter a um processo, e esse processo deve tramitar em estrita obediência à Carta Magna, à Constituição Federal. Então o Estado vai dar início a um processo. Imagina que isso aqui fosse um processo, tá? Ali ele vai naturalmente dar início ao processo de cobrança do IPTU, chamando você à presença do Estado juiz para que você apresente a sua defesa e diga o porquê que você tem se recusado a pagar o imposto predial. Ao final desse processo, onde te será assegurado o contraditório, a ampla defesa e etc, 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 o Estado juiz vai tomar uma decisão se é o caso de retomar aquele imóvel por conta da falta de pagamento do IPTU ou se tu tens alguma razão justificável de defesa que te isente do pagamento daquele tributo. Então, isso é devido processo legal. O princípio mais importante, ele é o pai de todos os princípios. Ninguém pode ser privado da liberdade e nem dos bens que possui sem primeiro se submeter a esse devido processo legal. Senão nós estaríamos diante de um Estado arbitrário. Imagine um Estado que possibilitasse alguém ser preso, jogado dentro de uma masmorra, de uma prisão, sem ter passado primeiro por um processo. Seria um Estado totalmente arbitrário, o que não se admite no sistema legal brasileiro. O segundo princípio é o princípio do juiz natural. Esse é muito fácil de entender. O que é o juiz natural? É o juiz encarregado pela Constituição Federal, que é a norma máxima a definir as competências de cada juiz, né? Aquele juiz que a Constituição previamente estabeleceu para julgar a tua causa, julgar a tua demanda e garantir que você seja submetido a um processo justo, com todas as etapas do processo e todas as garantias que são inerentes a um processo. Isso é o juiz natural. Apenas para que você entenda, eu falei que vou trazer muitos exemplos ao longo da nossa videoaula
para facilitar a vida daquele que está começando a estudar agora. Meu amigo, você, quem é o juiz natural para julgar o crime doloso contra a vida de homicídio? Segundo a tua Constituição Federal, a nossa Constituição Federal. Qual o juiz natural para julgar um crime de homicídio doloso? O tribunal do júri. Esse é o juiz natural. Então, caso você venha a matar alguém, é uma hipótese que eu espero que jamais ocorra, a Constituição já estabeleceu previamente que o juiz natural, o juiz competente, o juiz legalmente e previamente encarregado por julgar o crime de homicídio doloso é o tribunal do júri. Então, esse é o juiz natural. Se você tiver uma demanda junto ao teu empregador, teu patrão não quer pagar tuas férias, teu 13º, qual é o juiz natural para julgar uma demanda trabalhista? Lógico que é o juiz do trabalho, eu acabei de responder, né? Juiz trabalhista, o juiz do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, as varas do trabalho e por aí em diante. Então, isso é processo natural. Desculpem, isso é juiz natural. É aquele encarregado por fazer justiça, por te submeter a um processo justo com todas as garantias. Princípio do contraditório e ampla defesa. Aliás, muita gente faz uma confusãozinha entre contraditório e ampla defesa, mas na verdade eles são complementares. São princípios fixados também pela Constituição Federal para garantir a você que diante de qualquer processo jamais se poderá esquecer, recusar o teu direito a apresentar o contraditório. Jamais se poderá se esquivar a ampla defesa. Ampla defesa é aquele princípio que diz que o acusado poderá usar de todos os meios que estiverem ao seu dispor e admitidos no direito brasileiro, na Constituição Federal, para provar a sua inocência, para se defender. Isso é ampla defesa. O contraditório te garante o direito de rebater aquilo que está sendo apresentado contra ti, aquela acusação que é formulada contra você. Isso é contraditório. E ampla defesa é o princípio que te garante o uso de todos os meios que estiverem ao teu dispor na luta pela tua inocência. Falar em inocência é o próximo princípio que eu quero falar rapidamente, porque você vai ler muito mais sobre isso antes da tua prova, porque é muito provável que esses princípios caiam na tua prova. É o princípio da presunção de inocência. Este princípio da presunção de inocência foi o princípio mais comentado nos últimos anos. Basta você lembrar de toda a polêmica que se criou em torno da Operação Lava Jato, em torno do debate sobre o tema execução da pena após o julgamento em segunda instância. Né? Ficou esse debate aí por vários anos no Supremo Tribunal Federal. Pode ou não pode prender alguém logo após a condenação em segunda instância? Vêm alguns e dizem não, devido ao princípio da presunção de inocência, você só poderá ser preso após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso quer dizer presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado antes da sentença penal condenatória transitar em julgado. Esse é o princípio da presunção de inocência. E a Constituição vai mais além e diz que ao acusador, a quem acusa, vamos dar o exemplo aqui do Ministério Público, que convencionalmente, de forma mais usual, é o órgão encarregado por acusar. Então, o ônus da prova sempre vai caber a quem acusa. Isso também é corolário do princípio da presunção de inocência. Um outro princípio que você tem que ter muito cuidado é o princípio da publicidade. Publicidade. Via de regra, os processos são públicos. E públicos são todos os atos que se desenrolam ao longo do processo. Aí vem o candidato e pergunta, professor, esse princípio é absoluto? Não, porque a própria lei, a própria Constituição Federal, quando traça os parâmetros
para o princípio da publicidade, ela estabelece as exceções a essa regra e diz que aqueles princípios que expuserem a intimidade, a vida privada, que possam submeter as partes a constrangimento desnecessário, poderão ser submetidos à quebra, à exceção à regra da publicidade e tornarem-se processos sigilosos. Então, como regra, o processo segue-se pela regra da publicidade. Como exceção, você pode ter o princípio sigiloso, o processo sigiloso. Não esquecendo que nenhum processo é sigiloso para as partes e para seus advogados. Ok? Então vamos lá, revisando. Como regra, o julgamento é público. Como exceção, poderemos ter processos sigilosos, onde apenas as partes e seus advogados poderão ter acesso aos atos do processo. Cuidado com esse princípio. O próximo princípio que eu quero falar é o princípio da fundamentação das decisões. Aliás, é a Constituição que diz que qualquer decisão judicial deve ser fundamentada. Nós não aceitamos juiz arbitrário, decisões baseadas em achismos, decisões extremamente sintéticas, né? Aquela sentença de meio parágrafo. Toda decisão judicial deve ser fundamentada. Princípio importantíssimo, o do livre convencimento do juiz. Livre convencimento do juiz, ou seja, que significa dizer que o juiz tem o poder de decidir conforme suas próprias convicções, porém que ele precisa colocar no papel o seu livre convencimento. É o chamado livre convencimento motivado. Livre convencimento motivado. Ou seja, vai se basear nas provas dos autos e também se basear na convicção do magistrado. Mas tudo isso impõe que a decisão precisa ser motivada. Outro princípio essencial ao processo penal brasileiro é o duplo grau de jurisdição. Meus amigos, este princípio é basilar e simples demais de se entender. O princípio do duplo grau de jurisdição, ou simplesmente o direito ao reexame do processo, significa que qualquer pessoa submetida a um processo tem o direito de ver a sua decisão sendo reexaminada. Agora, cuidado com o princípio do duplo grau de jurisdição, porque me veio à mente um caso no qual nós trabalhamos, em que um cidadão de bem, de boa reputação, se viu acusado por um crime de estupro. E aí, por fragilidade das provas que haviam no processo, o próprio juiz de primeiro grau já entendeu que aquele cidadão não poderia ser responsabilizado e absolveu o réu. Absolveu. Se cai isso na tua prova, fica esperto que você é pegadinha. Ah, o duplo grau de jurisdição obrigatório? Não. Quem vai recorrer ao duplo grau de jurisdição e se valer de todos os recursos existentes, presentes no Código de Processo Penal, para tentar um reexame, uma reavaliação daquela decisão, é a parte que foi prejudicada. Como é que você é absolvido no processo por sentença judicial de primeiro grau e você vai recorrer? Então, o princípio do duplo grau de jurisdição é uma garantia que está à disposição daquele que venha a ser derrotado numa demanda judicial, num processo penal, para poder submeter a uma nova decisão por um órgão jurisdicional superior que vai reexaminar e vai decidir ou mantém aquela sentença ou modifica, para melhor ou para pior, tá? O último princípio que eu quero trazer para ti é o princípio da verdade real. Não se esqueça, caro concurseiro, nós estamos te dando noções básicas, conta-gota, um pinguinho, uma luzinha de lanterna, para você usar essa luzinha de lanterna e aprofundar, ir para frente, estudar mais, aprofundar, melhorar o que aqui está sendo passado. Tanto que esses princípios nós precisaríamos de 2 horas de aula
só para falar sobre os princípios. Existem mais de 30 princípios que sustentam o processo penal. Nós estamos te apresentando os mais essenciais e aqueles que com maior frequência são cobrados em prova de concurso. Então vamos falar sobre a verdade real. Eu já falei que aqui não tem muita embromação, é direto no ponto. Não rodear muito para você não perder seu tempo. Concurseiro não pode perder tempo. Princípio da verdade real. Este princípio está presente no nosso Código de Processo Penal de capa a capa. É aquele que diz que o magistrado, ao se deparar com um processo, com uma demanda criminal, ele deve procurar utilizar-se de todos os meios legais para colheita das provas necessárias à instrução daquele processo, com vistas a descobrir a verdade real. Esse é um anseio do julgador. Esse é um anseio do operador do direito. Chegar à verdade real. Quando ele começa o processo, ele tem um oceano aberto para ele navegar, sem saber para que lado ele vai. Então ele vai colher todas as provas, o máximo de provas necessárias para instruir, para sedimentar aquele processo e chegar à verdade real. Então existe a verdade ideal e a verdade real. Tá? A verdade real é aquela que o magistrado consegue consubstanciar dentro do processo penal. Eu estou usando aqui o meu inquérito como uma demonstração, como se fosse um processo. Mas você já entendeu que materialmente são muito parecidos, né? Materialmente são muito parecidos. Então aqui para dentro deste processo, o juiz vai procurar trazer todas as provas que ele conseguir para que fique demonstrada a verdade material, seja para absolver, seja para condenar o réu, mas ele tem que perseguir a verdade real, ok? E aí nós terminamos essa primeira fase da aula, onde, somente repassando rapidamente, apresentamos o que é um processo penal, conceito de processo penal, diferença entre o direito penal e o direito processual penal, conceito de direito processual penal como ciência responsável por apresentar as normas de procedimento, não é? E assim por diante. E caímos direto nos princípios que regem o processo penal. Dessa forma, encerramos a nossa primeira aula de direito processual penal, fazendo uma síntese, né, do início desse tema, ou seja, para que você possa se ambientar com o nosso processo penal. Encerramos essa primeira videoaula. Nas próximas videoaulas, iremos falar sobre o inquérito policial. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveite também e nos siga no Instagram e na nossa página do Facebook como Delegado Laércio de Carvalho. Um grande abraço a todos, boa sorte a todos os concurseiros da Polícia Civil do Distrito Federal e até a próxima aula.